Acho que aí tá. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos então começar a nossa live sobre o amperímetro, lei de Ohm. Nesse experimento que a questão era verificar se a lei de Ohm funcionava ou não para um arranjo de resistores. Então, eu forneci uma tabela de dados aí que permite fazer um gráfico V por I, tensão por corrente, a expectativa de que V sendo igual a RI, o coeficiente angular da reta deveria te dar o valor da resistência equivalente. Já devem ter feito esse gráfico e perceberam que não dá igual. Então a questão é o que está acontecendo? A lei de Ohm falhou, ela não pode ser aplicada em conjuntos de resistores ou tem alguma coisa aí a mais escondida. Então, esse é o trabalho para hoje e a live para hoje, de hoje e agora, é justamente discutir essas questões. Então, vamos lá, pessoal. Alguma dúvida sobre isso? O que está pegando? Nada mais? Tudo já esclarecido? Não havendo dúvidas, já podemos encerrar a live. Tempo recorde. Ô, professor, na verdade eu fiquei um pouco confuso com o experimento e não consegui elaborar uma pergunta. Então vamos lá, vai falando que todo mundo está confuso. Então vamos lá, tenta falar, ver se alguém ajuda e eu vou tentando falar. O que não está claro? Vamos começar a mexer aí, vamos lá. Você pode explicar de novo o experimento de como que foram pegados os dados? Sim, tinha um circuitinho que tinham 3 resistores, R1 em série com 2 mais 3 em paralelo, ligado a uma fonte. Então, o que foi feito foi, eu variei vários pontos a tensão na fonte e medi a corrente no circuito. Então, esse arranjo de resistores, essa associação, quando submetida a V volts, dada pela fonte, medido pelo voltímetro, por essa associação, atravessava ou passava uma corrente de I amperes. Então, eu relacionei V com I, V com I, V com I, montei uma tabela, porque eu sei que V igual a RI. Na expectativa de, ao montar um gráfico V por I, eu tivesse uma reta cujo coeficiente angular é a lei de Ohm, é o equivalente. V igual a RI mais zero. Y igual a AX mais B, o A mais BX. Então, a minha expectativa era que o coeficiente angular dessa reta desse o valor numericamente igual ao valor da resistência equivalente. Então, quem fez isso deve ter percebido que a resistência equivalente é da ordem aí de, deixa eu ver aqui, 295, se eu não estou errado, por aí 295, porém o coeficiente angular é da ordem de 320 ohms. Então, 320 não é igual a 295. Será que o problema é a incerteza? Então, vamos propagar a incerteza para verificar se essa diferença aí de em torno de 25 ohms pode ser explicado pela incerteza. Então, aí vem toda a parte de propagação de incerteza. Vocês têm o R1, 2, 3, e eu já dei a incerteza experimental de cada um deles, basta propagar naquela equação, naquela relação de coeficiente do resistor equivalente. E
e comparar Professor, se o que você achou pagado, se ali dentro está ou não o coeficiente angular. Oi, pode falar. então, eu tenho uma dúvida nessa parte da propagação de incerteza. Manda. Tipo assim, você passou as cores do resistor, certo? E tem lá no final, fica mais ou menos 10%. Aí como que eu junto esse mais ou menos 10% com a incerteza que você passou lá? Tipo, 4, Você 9, não 10. junta, porque Não junto? são coisas diferentes. Mas então qual que é o valor que eu uso na hora de propagar a incerteza? O da incerteza experimental, aquele que eu forneci, eu acho que era 4. Deixa eu ver se tem os valores aqui. É 4, 4. 9 e 10 ohms. Aham. Mas Isso é então, incerteza experimental. Como nós medimos a aula passada? Não é tolerância, que é mas uma então a outra. tolerância eu tiro ela, assim? Ignora, Ignora? Tá ignora. certo. Ignora entre aspas, porque você deve ter percebido que o R1 ele tem mais ou menos 10%. Então, Sim. ele é feito de um material, de uma tecnologia mais barata, mais simples. Então, ele Entendi. pode ser uma fonte de incerteza em algum momento. Será que é? Vamos fazer as coisas e ver. Entendi, Deixa professor. isso assim no cantinho do cérebro. Se precisar, você resgata essa informação. Beleza. Valeu, professor. Mas as contas são com a incerteza experimental, que é o Certo. 4, 9 e 10 ohms, respectivamente. Professor, Oi? eu não entendi como eu vou comparar a resistência equivalente com o coeficiente angular. Porque eu achei que eu fiz o gráfico e o coeficiente angular deu 0,099. E faltou uma coisa importante. O quê? A unidade. Qual que é a unidade? Ah, Então, se você tem volts por miliampere, qual que é a unidade do coeficiente angular? ohms ou não? Não? Pode ser depois de outra conta, mas antes ainda. Não sei. Claro que sabe. Volts por miliampere. Ah, Ah, ninguém quer falar que tá todo mundo com vergonha, mas é quilo-ohm. quilão, tá. Se você fizesse volt por ampere, daria ohm. Se você fez volt por miliampere, esse 1 sobre 1000 vira quilo-ohm. Então, o teu 0,300, 0,3 alguma coisa é 300 alguma coisa. Ohm. Tá, valeu. Então, lembra, coeficiente angular tem interpretação, tem unidade, serve para algo, não é continha. Tá? Então, coloca a unidade. Se fez em miliampere, sai em quilo-ohm. Se fez em ampere, que eu particularmente não gosto, porque começa a encher de um monte de 0,000, só atrapalha, fica feio. 0,0009, quase 0,000. Nossa, tem muito zero para atrapalhar. Então, eu faço em miliampere e corrijo a unidade na hora. Tá? Então, o coeficiente angular vai sair em quilo-ohms, mas você fala, bom, tantos quilo-ohms corresponde a tantos ohms. Você compara com o equivalente, que deve também estar em ohm. Tá? Uma mera conversão de unidades. O que mais? Boa tarde, professor. Boa tarde. Minha pergunta é a seguinte: se o coeficiente angular é a resistência equivalente, o coeficiente linear tem alguma coisa? Seria a incerteza? Vamos lá. Se a lei de Ohm diz que bom, ela fala que V sobre é uma constante, então a gente vai falar como V igual a RI. Vamos escrever assim, V igual a RI mais zero. Esse zero seria o coeficiente linear. E o R, o coeficiente angular. Ao menos é o que a gente esperaria antes de fazer o experimento. Certo, compreendi. Tá? Então, agora eu pergunto: você obteve o R
desculpa, o angular igual o equivalente e o linear igual a zero, então agora começa cálculo e interpretação. Tá, Tá? certo. Teoria é bem simples. V igual a RI mais zero. Isso é teoria. Tudo fantástico. Os dados são experimentais. São dados, vamos dizer assim, reais. Então, às vezes, a coisa não é exatamente assim. Mas, uma vez interpretado, e é o que você vai fazer em algum momento aqui, olha lá, interprete o valor da unidade do angular. 3, interprete o valor da unidade linear. Qual o sentido físico? Pense, vamos lá, essa é que é a hora boa de trabalhar. Essa é que é a parte gostosa do relatório, dar sentido aos números, às unidades. Fazer conta, a planilha faz. Mas ela não interpreta, então essa é a parte de vocês. Por isso que eu ponho um monte de dica lá no relatório sucinto, lá no escritório, um monte de perguntinha para mexer a cabeça, para vocês se orientarem e irem para algum lugar, ou evoluírem uma linha de raciocínio. Porque daqui a pouco, em próximas aulas, ainda mais para frente, eu não vou dar essas dicas. Eu falo, olha, está aqui o resultado, interprete. Como? Do jeito que você quiser. Se vira. Então, eu ainda estou dando assim de graça um monte de perguntinhas para orientar o raciocínio, para dar algumas dicas. Porque vocês ainda estão no aquecimento. Daqui a pouquinho, não, olha, gente, eu obtive esse resultado aqui. Interprete. Aí vocês vão decidir que conta fazer, que gráfico fazer, que unidade usar, que se aplica em MQ, se propaga em certeza. Problema de vocês aí. Então, vamos chegar lá daqui a pouco. Por enquanto, eu ainda estou assim, meio tutorando vocês, segurando aqui, ó, vai assim, vai por aqui, eu estou ainda guiando. Daqui a pouco, vocês serão independentes, não terá esse monte de perguntinhas assim para facilitar. Então, o que eu quero é criar uma lógica, dar uma linha de raciocínio. O que mais? E aproveitem que vocês ainda estão, entre aspas, à toa, sem outras disciplinas, pelo menos. Daqui a 2 semanas, começam mais disciplinas. E vocês continuam no regime de aulas laboratórios semanais. Que a disciplina de vocês é semanal, afinal de contas. Então, temos que continuar no ritmo. Com alguma liberdade, fazer um feriadinho extra, de matar uma aula ali. Já até agendei o Enepro, já tirei aula do Enepro essa semana. Então, nós vamos ter liberdade de brincar com o calendário. Feriado não faz sentido, porque feriado em pandemia, você fica em casa do mesmo jeito. Então, não tem muita graça. Mas uma época de prova, pode tirar uma aula, mas continua semanal. Então, aproveitem que ainda vocês estão, entre aspas, tranquilos, sem muito o que fazer. Daqui a pouquinho, significa daqui a 12 dias, 2 semanas, vamos dizer assim, vem a avalanche de novas disciplinas. Então, aproveitem, mais 2 semanas aí de folga. E aí, pessoal, dúvidas? Fico preocupado de não terem dúvidas sobre propagação de incerteza. Bom, ou eu fico preocupado ou eu fico felicíssimo, porque se não tem dúvida e propagação de incerteza, muito bom, fico contente de saber que vocês sabem propagar, derivar, interpretar e tudo mais. Muito bom, que legal isso aí. Coloquei um monte de material no site à toa. Que bom. Vocês já sabem isso aí tudo. Porque se não fizeram até agora, estão atrasados. Amanhã, relatório. Mais nenhuma dúvida?
Professor, já puxando então o assunto que o senhor comentou sobre propagação de incerteza, levando em conta que ao fato de eu colocar, por exemplo, um amperímetro no meu sistema, ou mesmo colocar mais resistores e variar essas unidades, faz mais sentido eu usar aquela última forma que o senhor mostrou, né? Em que tanto uma varia quanto a outra, aquela relação entre as duas. Não a maquininha mais simples, aquela que o senhor comentou que dava um pouquinho mais de medo. Qualquer coisa eu mando aqui no chat, eu posso procurar aqui rapidamente. Putz, agora eu fiquei na dúvida. O que você está falando? Peraí, o que dá mais medo? Por acaso é a fórmula para calcular a propagação? Isso, perfeitamente. O senhor, eu acredito que pela análise que a gente está fazendo, né, de que um resistor altera também na medida do outro, assim como até a própria medida afeta, a medida do sistema afeta, faria mais sentido usar a segunda fórmula e não a primeira. Não, peraí. Aquela fórmula da derivada tem dois termos. Em princípio, você sempre usa os dois. Não é opcional, ou eu quero um ou quero outro. Não, é sempre os dois. O que acontece é que, se as variáveis são independentes, o segundo termo é zero. E ficamos só com o primeiro termo, que é aquela somatória das derivadas parciais ao quadrado multiplicada pela incerteza ao quadrado. Como você tem R1, R2 e R3, você tem três termos para derivar e somar. Tudo bem? Já é. Agora uma questão que você colocou, peraí. Mas eu posso jogar fora o segundo termo? Afinal, as variáveis são independentes? Sim, são independentes. O que significa as variáveis serem independentes em termos de estatística? É o seguinte, R1 pode variar entre mais e menos alguns valores. R2 entre mais e menos alguns valores. E R3 também. Então, imagina que eu tenho três conjuntos de R1s aqui, um monte de R1, um monte de R2 e um monte de R3. E eu sei os valores médios de cada grupo. Aí eu pego um R1 aleatoriamente. Meço e falo, nossa, esse aqui está acima da média. Aí eu pego um R2. O que eu posso falar do R2 em relação a estar acima ou abaixo da média? Nesse caso, não pode falar nada, né? São independentes. Entendi. Porque são independentes. Portanto, perfeito, aquele segundo termo é zero. Entendi. Então, faz mais sentido, então, realmente aplicar o primeiro, porque por serem independentes. Sim, eles são... Perfeito. Sim, são mesmo, são independentes. Né? Sim, sim. Então, é isso mesmo. Se você não tem nenhuma informação de R2 conhecendo algo do R1. Uhum, entendi. Se fosse uma função relacionada, faria sentido, mas como não é, realmente são independentes. São totalmente independentes. Perfeito. Tá, então você não tem nenhuma... Vamos dizer... Se um tende para um lado, o outro pode ser qualquer coisa. Não há uma tendência igual. Um não puxa o outro. Não tem uma amarração entre eles. Tá, então usa só o primeiro termo. Ok, perfeito. Obrigado, professor. Lembrando que o primeiro termo é uma somatória de três termos. Você vai derivar tudo em relação a R1, tudo em relação a R2, tudo em relação a R3. Aí você monta a derivada ao quadrado vezes a incerteza ao quadrado, para cada um deles, soma tudo, acha a raiz quadrada. Daí, ao fazer essas três parcelas, dá uma olhadinha qual delas é maior e por quê. Porque a parcela maior está te informando que aquele resistor, ou um, ou dois, ou três, são os que mais contribuem com a incerteza. Então, se você agora abrir a cabeça um pouquinho mais, pensando como engenheiro, se você tem três fatores e um deles destaca na incerteza, um deles é o que mais, vamos dizer assim, suja o teu resultado, cuida dele, investe nele, melhora o processo. É ele que é o teu foco. Então, a partir dessa derivada que eu fizer de cada... por exemplo, eu tenho a expressão, eu vou derivar para R1, R2 e R3. Se eu noto que o meu R1 ele tem um fator um pouco maior nessa incerteza sendo propagada pela derivada, eu consigo identificar que é ele que está sujando o meu sistema. Ele é o que mais suja. É, todo sujo, no fim das contas. Se você tem dinheiro e quer investir no teu produto,
para melhorá-lo, compre um resistor tal melhor, porque ele é que está afetando atualmente. Perfeito, entendi. Legal. Pense em termos de engenharia. O que no teu processo está te atrapalhando? Aí você vai investir os teus esforços e recursos para melhorar o teu produto como um todo, mas naquele item especial. Então, repare que você tem uma decisão em cima disso. É um exemplo bem bobinho de lei de Ohm, mas isso é super engenharia. Você tem lá um processo com 10 etapas. Qual etapa você tem um dinheirinho sobrando? Quer melhorar o teu processo, o teu produto final lá? Você vai gastar teu dinheiro onde? Quanto que você investe para ter o maior retorno? Você vai ter que analisar cada termo desse. Então, repara que eu estou tomando uma decisão de engenheiro. Que parte da sua casa, ou do seu prédio, ou da sua ponte você vai melhorar para poder ser mais rápido, mais não sei o quê. Quais são os gargalos? Você trabalha nele. Então, repara que nós estamos brincando de engenharia já. Como isso não é física? E qual a diferença? Para mim, nenhuma. Não sei que você tem essa mania de separar física de engenharia, não entendo isso. Ou achar que não pode pensar de um jeito sem do outro. Pô, nada a ver. Começa agora já. Aproveita que é fácil a física ainda. Depois piora um pouquinho mais. Então aproveita para destravar o cérebro já. O que mais, pessoal? Tá, propagação tem que fazer conta. Perde o medo de derivada, tá? Tem que fazer conta mesmo. Isso aí não tem opção. E se a conta for muito fácil, é porque está errada. Tem que fazer conta, tem que dar trabalho. Se for assim, muito simplesinho, opa, não é assim. Tem que fazer conta, tem que derivar, tem que multiplicar, tem que somar. É chatinho essa parte. Tem que ter atenção. Não é regrinha que está no Google pronta, não. O que mais, pessoal? Vamos lá. Estão muito quietos. Tá? Por que propagar incerteza? Por duas razões, para vocês lembrarem desse assunto e para que ninguém venha me falar, mas são diferentes porque a incerteza é muito grande. Calcula quanto vale. Verifica essa tua argumentação de que não, isso pode ser explicado pela incerteza de tantos por cento. Calcula, mostra lá o número, quero ver. Vamos fazer ciência, não fake news. Não é só opinião. Eu quero ver números, contas, quero ver dados concretos. Então, vai ter que fazer conta, mostrar o número e falar, esse número aqui diz isso. Então, a conclusão é essa. Porque, afinal, espero que vocês estejam incomodados ao ter percebido que o coeficiente angular não é igual numericamente à resistência equivalente. Porque se isso não incomodou vocês, vocês estão dizendo que a lei de Ohm está errada. Ou não funciona mais. Foi revogada. O que me parece que não é bem assim. Eu acho que ela continua funcionando ainda. Confio nela ainda. Então, tem alguma coisa nesse relatório que tem que ser explicada. Tá bom? E essa é a ideia do curso. Um probleminha simples desse já deu problema. Imagina que vem pela frente. Se eu estou falando de lei de Ohm, que é ensino médio, imagina que vai para frente. Certo? Por isso que eu digo que essa disciplina é muito divertida. Tem diversão até o final do semestre. O que mais, pessoal? Vamos lá. Nada mais? Já posso encerrar aqui a live, então. Assim ela fica mais curtinha, do jeito que eu gosto.
Tudo bem? Podemos encerrar? Professor, uma última dúvida. Acho que, pelo menos, pode ser que eu esteja relapso, eu não tenha reparado. Mas alguém comentou anteriormente sobre a inserção do voltímetro no perímetro. Eu tenho que inserir também isso nos meus cálculos de incerteza, certo? Na propagação. Ou o senhor deseja só a parte dos resistores? Não, trabalha só com os resistores, é suficiente já. Ah, beleza, ok. Porque eu fiquei imaginando que, pelo que eu vi das especificações, o problema não vai estar neles mesmo. Então, seria mais proveitoso só trabalhar com os resistores mesmo, correto? Mais ou menos, mas trabalha só com os resistores. Tá, joia, ok. Porque você vai tirar a dúvida de se a diferença é devido à propagação de incerteza. Não sendo devido à propagação de incerteza, é devido a quê? Aí você conclui o relatório. Entendi, perfeito. Obrigado. Então, estou tentando eliminar uma fonte, vamos dizer, clássica de dúvidas, a propagação de incerteza. Tá? Rigorosamente, esse experimento teria que continuar por mais uma semana, tá? Vocês vão chegar numa conclusão, agora vamos verificar a conclusão. Teria mais uma semana de aula ainda, se quisesse. Mas não vamos fazer isso não se preocupa não. Não antes do presencial, deixar dessa maneira. Tá bom? Então, vamos tratar só das incertezas dos resistores. E aí você vai pensar um pouquinho mais e você está quase na resposta já. Você deve estar já tateando a resposta. A explicação de por que o angular não é igual ao equivalente. E aí, pessoal, algo mais? Nada mais, então podemos encerrar a nossa live de hoje. Última chance, algo mais ou não? Sem manifestações, então, pessoal, vou encerrar a live agora. Obrigado aí pela participação.